Se a mulher vem para cá, uma Uhum. mulher brasileira, casar com um suíço, casar com alguém que mora legalmente aqui, que ela venha para cá, estude o idioma, e se ela souber que vai vir, já comece a estudar o idioma no Brasil, a língua. Ela sabe que vai para a parte alemã, ela começa a estudar o alemão, começa a estudar o francês, se possível já lá no Brasil. Se não, quando botar os pés aqui e também já tentar entrar no mercado de trabalho. Se ela tiver filhos, esse filho vai para a creche. Ela também não precisa trabalhar 100% se ela quiser cuidar do filho, porque a gente nunca sabe quando o casamento, quanto tempo o casamento vai durar. E ela precisa estar bem preparada, ela precisa estar integrada para, se ela quiser ficar na Suíça, o serviço da migração, ele exige isso no caso de um divórcio, que ela saiba o idioma, que ela trabalhe e tenha renda própria. Eu me chamo Adriane, Uhum. Adriane Lorenz. Eu moro na Suíça, exatamente em Friburgo, Uhum. e eu estou na Suíça há 20 anos. Vim Ah, exatamente em já. 2000, é, Uhum. exatamente em 2004. Uhum. E eu vim para cá porque eu apliquei para fazer um mestrado em Direito na Universidade de Lausanne. E aí, e o meu marido tem descendência suíça, a Uhum. mãe dele é suíça. Então, a gente uniu o útil ao agradável e viemos em 2004, estamos aqui até agora. Uhum. Eu trabalho como jurista na Suíça, tradutora e intérprete oficial do Cantão de Friburgo. Uhum. Isso quer dizer que eu faço casamentos, eu participo das audiências no Ministério Público, nos tribunais, na Polícia Cantonal. Uhum. E como jurista, eu tenho uma grande paleta de atividades dentro da área do direito da migração, trabalhar com migrantes, eu trabalho, Uhum. e com direito de família, porque uma coisa ela está ligada à outra. Uhum. E geralmente as pessoas com quem você trabalha, então, são provavelmente pessoas de fora, brasileiros, né, que estão vindo para cá, para a Ah, Suíça. exatamente. O meu público Uhum. é essencialmente brasileiro. Eu digo Uhum. que é a maioria brasileiros e alguns suíços que têm um contato com o Brasil, desejam, por exemplo, morar definitivamente no Brasil, desejam um visto, querem casar com uma brasileira lá Uhum. no, e depois ficar morando no Brasil, querem ir para lá, alguma coisa desse tipo. Tudo está ligada ao Brasil Uhum. da parte Uhum. jurídica. A parte da tradução é com países que falam a língua portuguesa. Uhum. Entendi. E deve ter muitos brasileiros que vêm para cá, né, para casar. É, agora, você tem algum conselho para alguém que está pensando, que está nesse processo, mas ainda não, talvez começou, não sabe por onde começar? Sim, sim. A diferença de culturas, por exemplo, é uma coisa que atrai um ao outro. E muitas vezes gera um casamento. Ou vem uma brasileira para cá, ou um brasileiro para cá, e aí ele fica de turismo aqui, as coisas que eu vejo, né? Uhum. Vem visitar os familiares que já moram aqui, os amigos, e aí eles conhecem alguém que está morando aqui e se apaixonam. Ou vai os suíços, por exemplo, vão para o Brasil e conhecem alguém lá e também se apaixonam. Então, existem essas duas situações. E muitas vezes, né, isso vai dar num casamento. Uhum. Tem um conselho que eu daria, por exemplo, para quem deseja casar com alguém que mora aqui na Suíça, ou com um suíço, ou alguém que mora legalmente aqui, e que está no Brasil, isso é a parte legal, que essa pessoa não venha como turista casar.
na Suíça. A legislação diz que isso não é possível, porque essa pessoa ela pode vir para cá já tudo prontinho, deixou suas atividades no Brasil e acha que vai casar com motorista aqui. E aí ela vai no registro civil, onde a gente encaminha os casamentos, e ele diz que o noivo, a noiva, tem que voltar para o Brasil e encaminhar de lá o casamento através do consulado. Então, isso acontece muito. Alguns cantões, eles até permitem, dependendo do caso, que a pessoa como turista fique aqui e encaminhe. Mas a gente nunca sabe, e é melhor não correr esse risco de ter que comprar uma passagem de volta, ficar lá esperando. Então, fique-se lá, porque esse trâmite, ele dura no máximo uns 4 meses até o noivo receber um visto, ou a noiva lá no Brasil, que é um visto para poder vir para cá e casar aqui. Ele não pode estar com visto de turista, ele é um visto especial, é um visto chamado um visto D. E, ao mesmo tempo, paralelamente, há um encaminhamento do processo de preparação ao casamento. No Brasil também existem, são duas coisas. Uma é o pedido de visto para vir para cá, e outra é uma abertura desse processo para poder vir casar depois na Suíça, depois quando tiver o visto. Então, basicamente, assim, na parte legal, jurídica, eu daria esse conselho. Uhum. Talvez tem outras coisas a se levar em conta no momento de planejar, ou talvez também coisas para saber, para que se sabe antes, não, sei lá, dá alguma coisa errada, ou, sim. Não, sim, existem. Por exemplo, chegando aqui, o idioma não é mais o português. Aqui, até se encontram outros brasileiros que falam português, outros portugueses, mas no momento em que a gente deseja trabalhar, se inserir no mercado de trabalho, e não é o inglês também. O inglês é dependendo do emprego, né? Dependendo das companhias, Genebra, que é mais internacional, Zurique é mais internacional, que os bancos, organizações internacionais, aí até pode ser o inglês. Mas o resto é ou a parte francesa, se fala francês, ou a parte alemã. Então, até para a gente se integrar no país. Quem tem um namoro com alguém que mora na Suíça, um suíço, digamos, tem muita gente que fica namorando, fica uns 2 anos, ela fica lá, vindo, ele fica aqui, vindo, indo. Eu sugiro que já estudem o idioma, inclusive para se comunicar com seu futuro marido, porque a gente sabe que casamentos com duas pessoas da mesma cultura, brasileiro com brasileiro, já é, nos dias atuais, difícil de manter. Imagina duas pessoas que cada uma tem a sua cultura, tem que ter muita conversa, e aí os dois têm que falar o mesmo idioma, ao menos. E estando na Suíça, tem que falar o idioma da onde se vive. Uhum. Eu vi também que você postou algumas coisas sobre não assinar algo que você não entende, né? Eu achei bem importante essa dica também. Sim, isso advém das pessoas que vêm até a mim. É assim, ó, o casamento ele vai muito bem, esperamos que dure para a vida inteira, mas a gente não sabe se esse casamento vai durar. Então, nesse contexto, é o seguinte, por exemplo, quando se está apaixonado, às vezes o homem, ou a mulher, o marido ou a esposa, ele pede, assina aqui um documento para mim, e a esposa, o marido, no caso, confia no cônjuge e não sabe ler o idioma e assinou, mas não sabe nem o que está assinando. Então, eu sempre chamo muito atenção em relação a isso,
Porque eu tive um caso, por exemplo, em que a LPP, ou a Pensionskasse, ou o segundo pilar, que no Brasil equivale ao FGTS, na Suíça é dividido por dois, né? 50% é do homem, 50% ele é da mulher quando se divorcia. Nisso também, quando se faz aposentadoria, é, é metade para cada um. Só que a mulher, ela assinou, e aí ele retirou todo esse valor, que é muito dinheiro, Sim. aí ele pegou e botou numa conta bancária, ela nem sabia, Nossa. sendo que 50% é considerado dela. Aí quando ela, agora que não tá bom o casamento, ela quer o divórcio, aí ela foi se informar Uhum. que 50%, só que aí ele já gastou muito e não se sabe Nossa. de onde está o dinheiro. Então, são coisas assim, como o regime de casamento, antes de se casar, a mulher está apaixonada, o homem está apaixonado. Eu sempre digo mulher e homem para não dizer sempre que é a mulher, né? E Uhum. aí ele assina o regime, por exemplo, da separação de bens do casamento. Não sabe nem Uhum. que regime de bens casou. E pode ser também que nem seja por maldade ou assim, mas que talvez a pessoa que está pensando que está assinando alguma coisa, né? Ou que talvez também tem diferenças nas leis, ou entendeu alguma coisa, mas na verdade é outra coisa, né? Na verdade é outra coisa. Uhum. É, isso tudo vem, como a gente falou no início, tem que aprender o idioma, tem que saber o Uhum. idioma, tem que ser independente aqui na Suíça, independente, autônomo, tem que saber telefonar para o próprio médico, levar o filho no médico, ah, ir na reunião na escola, entender a professora. Uhum. Tem que fazer isso. A mulher tem que ser independente aqui na Suíça, tem que conseguir trabalhar, tem que ter seu dinheiro, Uhum. para não ficar numa situação mais vulnerável. Uhum. E também na hora de buscar trabalho, né? Que é muito importante também falar o idioma. Sim. É fundamental, porque Uhum. sem falar o idioma, né, não se consegue o trabalho. Uhum. Isso é Sim. fundamental. A mulher não é inserida no mercado de trabalho, ela fica só cuidando do filho, dos filhos, o tempo vai passando, a idade vai avançando, a gente nunca sabe se aquele casamento vai durar para sempre. Vai que ele dura, ela tem mais de 50 anos. A gente sabe que aqui para entrar no mercado de trabalho, tanto homem quanto a mulher com mais de 50 anos é complicado, Uhum. porque as empresas preferem pegar os jovens. É, são essa independência, essa autonomia, principalmente, né, da mulher que vem para cá e se casa com um Uhum. suíço ou com alguém que mora legalmente na Suíça, que precisa ser preparada, planejada, Uhum. fortalecida, desenvolvida. Uhum. Tem talvez leis que têm diferenças entre o Brasil e a Suíça, que é importante saber para não cair nessa de pensar que tá alguma coisa, mas na verdade na Suíça funciona diferente. Isso, tem várias questões. Uma, por exemplo, é o concubinato. O concubinato, união estável, que se chama também no Brasil, é viver juntos. E no Brasil, o concubinato, ele, em termos de direitos, eles são iguais. Uhum. Por exemplo, alguém que vive em união estável e concubinato é como se tivesse casado. Uhum. Tem direito se é um divórcio, tem direito à pensão alimentícia para a mulher. Se o companheiro morre, ela é herdeira dele. Na hora de separar os bens, no caso de um divórcio, eles separam, metade é para um, metade é para o outro, depois que eles estiveram juntos e construíram aqueles bens juntos. Então, são coisas assim que se equivalem. Na Suíça, o concubinato não é equivalente ao casamento. E a mulher, por exemplo, ela não tem direito à pensão alimentícia como ex-esposa, não tem direito à pensão de viúva, não é herdeira,
A separação dos bens ali depois tem que ser muito comprovada, que as duas partes contribuíram para a compra do tal bem. Então, muitas vezes, e tem uma outra questão assim, ó, que muitas mulheres não sabem que se o marido, aqui na Suíça, escreverem elas nessa LPP, segundo pilar, o Pensionskasse, escreverem elas como concubina, ela vai ter direito, mas isso é a partir de 1º de janeiro de 2023 ou 2024 que há essa possibilidade. Ela vai ter direito ao montante que estiver lá, mas muitas não sabem, e nem os maridos não sabem que é preciso escrever para que ela possa ter um direito. Se não, por exemplo, talvez em caso de falecimento dele, o valor vai tudo para os outros herdeiros, se ele tiver filho, outros, e não vai nada para ela. Geralmente eu imagino brasileiros que vêm para cá para morar casando, talvez, ou nessa situação daí esse perigo não é tanto, né? Que já vão casar legalmente. Sim, assim, exatamente isso. Porque para ficar aqui, no primeiro casamento, sim, tem que casar, né? Brasileiro é difícil. É casando que fica legalmente aqui, ou se tem uma dupla cidadania, mas geralmente é casando. Acontece que também daí, às vezes, o primeiro casamento não dá certo. Aí o segundo vai dar. E aí resolvem, eu já casei uma, tive que me divorciar, me separar, foi uma confusão, gastei muito advogado, não vou mais casar, agora eu vou ficar só vivendo em união estável em concubinato. E aí fica essa situação que daí ela não tem os direitos nesse segundo casamento, por exemplo. Entendi. No momento do divórcio, o que tem que ser feito, o que você aconselha quando a pessoa está considerando a fazer? As pessoas que vêm até mim, por exemplo, é porque elas já tentaram de tudo, né? Já tentaram de tudo para que o casamento desse certo. Realmente, quem casa, casa para que o casamento dure a vida inteira. E não dá certo, e realmente já tentaram de tudo. Já vem há um bom tempo o casamento, assim, fracassando. Primeiro é saber os seus direitos, né? O que é que a Suíça tem, a legislação suíça, os direitos que ela oferece, por exemplo, para uma ex-esposa, para criança, guarda, quem sai de casa, quem fica em casa, se ela tem direito à pensão ou não, pensão das crianças, como é que vai ser, as crianças podem morar ou não, vai ter guarda compartilhada, ou seja, mais ou menos 50% vai morar na casa da mãe, mais ou menos 50% vai morar na casa do pai. O que que acontece com ela? E uma coisa que eu diria tão importante quanto isso é ver a legislação da migração. É saber, porque muitas vezes a mulher vem e me procura assim, quais meus direitos de divórcio? E eu já vou vendo qual é a situação delas quanto à migração. Porque assim, ó, uma mulher que não tem filhos com um cônjuge, digamos, um suíço, e ela está e que não sofre violência doméstica, ela está há menos de 3 anos casada, ela vai ter que voltar ao Brasil. Porque para permanecer na Suíça, esta mulher ela tem que ter 3 anos de casamento e 3 anos vivendo na Suíça. E aí, fazer conta que ela tem os 3 anos, tudo direitinho, mesmo assim, no dia seguinte, a sua separação judicial, a sua separação da casa, saindo da casa, que o serviço da migração tome conhecimento, ela tem que comprovar. Aí vem de novo a questão de idioma, que ela fala o idioma e ela tem que apresentar um teste do idioma onde ela mora, se é na Suíça alemã, em alemão, se é na Suíça francesa, em francês, e ela tem que comprovar
que ela tem condições financeiras, ou seja, dinheiro para poder se manter aqui na Suíça, se manter com o seu filho também. São as Isso é condições sempre, mais também quando já ficou mais de 3 anos? também. Uhum, Mesmo quando tem o permis-C, eles, uhum, eles pedem, tá. sim. A não ser que você seja naturalizada suíça, o estrangeiro, daí não. Sim, Uhum, sempre pedem. Aí vem de novo que nós falamos no início. Tem que trabalhar, tem que entrar no mercado de trabalho, tem que falar o idioma, porque uhum, lá adiante, se o casamento não der certo, vai vir essa exigência para poder ficar na Suíça. uhum. E quando Agora, aguarda? Ah, desculpa. se ela tem um filho com o suíço, é preciso muito dizer muito isso. Se ela tem um filho com o suíço e tem 2 anos e meio de casamento, ela dificilmente vai ter que voltar para o Brasil. Por quê? Porque o pai continua aqui e a mãe não pode voltar para o Brasil se ela não tem autorização do pai. Porque se ela for para o Brasil sem autorização do pai, ela está cometendo crime de sequestro internacional de criança, e aí ela está ferindo a Convenção de Haia, de 1980, que a Suíça assinou, o Brasil assinou, e uma vez estando essa criança no Brasil, ela pode ser enviada de volta para o pai, a criança, e a mãe perder a guarda da criança. Isso é grave. Então, assim, quando tem um filho no meio, não é não haverá essa expulsão. Certamente não haverá. Mas se não, É, eu ia perguntar isso. E também como que é se a mãe quer voltar para o Brasil, mas a guarda é compartilhada. Ela pode é, levar o filho? não, não. Entra Uhum, nessa mesma situação. Porque ela tem que ter. Bom, a guarda é diferente, né? É bom essa questão, porque muitas pessoas acham que se a mãe tem a guarda só dela, exclusiva, ela pode voltar para o Brasil. uhum, Não, ela tem que. A guarda é uma coisa, a autorização do pai é outra. O uhum, pai tem que autorizar, mesmo se o filho vive 100% com a mãe. Tem outra coisa que eu gostaria, Teres, de uhum, comentar, que agora faz umas 2 semanas que o Parlamento Federal ele votou uma nova lei, aí é relativo à violência doméstica, que tem muito a ver com o que a gente estava falando. Por exemplo, de novo, se essa mulher brasileira, casada com um suíço aqui, não tem nenhum filho, ela tem 2 anos e meio de casamento. Antes da modificação da lei, como eu estava falando com você agora, ela era expulsa. Só que se uhum, ela é vítima de violência doméstica, e essa violência, ela é devidamente comprovada como a lei pede o quê? Tem que ter laudo médico, tem que ter queixa na polícia, ou se ela foi acolhida em alguma entidade e foi considerada como vítima, tem certas situações, ela vai, a partir de agora, poderá ficar na Suíça. Isso foi um grande avanço. Isso é um projeto que estava há mais de 10 anos sendo discutido. É um nossa, grande avanço que a Suíça uhum, fez em relação à violência doméstica. Porque o quê? A mulher era punida 2 vezes. Uma, ela era vítima de violência doméstica, essa mulher. uhum. Segundo, se ela não tinha 3 anos de casamento, ela era expulsa. Então, além dela Uhum. ser vítima, ela tinha 2 penas. No caso de alguém sofrer de violência doméstica, o que você aconselha a essa pessoa? Exatamente, o que eu aconselho e o que muitas mulheres elas não sabem, e elas não precisam saber porque elas não são estudiosas da legislação suíça, mas é preciso ir na polícia, fazer esse constato, essa queixa na polícia, é preciso ir no médico, fazer um laudo médico, um relatório que o médico vai olhar, vai ver tudo o que ela tem Uhum, e também, se esses são bem importantes. Ela também pode ter as testemunhas, os vizinhos, porque muitas vezes são os vizinhos que chamam a polícia, mas essas duas questões, polícia e laudo médico,
tem que ter. Eu tenho uma Uhum. pessoa que essa semana eu fiz um post falando dessa nova legislação, dessa nova mudança na lei, Uhum. e ela fez um comentário, ela disse assim: não vale só ir na polícia, experiência própria. Eles não Uhum. aceitaram só ir na polícia. Só Nossa. que as pessoas não sabem e elas Uhum. não têm. No Brasil a gente vai na polícia e vai na polícia, né? Uhum. Então tem que ter essa informação também. Nossa, fiquei até arrepiada de escutar. É difícil. Deixa eu te falar uma coisa, se você ficou arrepiada, vai ficar mais arrepiada. Essa mudança da lei, ela mudou, foi para bem, mas ela é incompleta também. Uhum. Porque ela não, como na anterior, ela não diz o que é considerado violência doméstica. A anterior não dizia e essa não diz. Então, o que que o Tribunal Federal, que é a instância superior do Poder Judiciário da Suíça, o que que ele fez? Ele, na falta do conceito da lei, ele criou um conceito. E aí ele disse o seguinte, que essa violência ela tem que ser reiteradas vezes, repetidas vezes. Nossa. Várias vezes essa mulher tem que sofrer a violência Nossa. e de uma certa intensidade, são dois termos, uma Nossa. certa intensidade. Então, querida, é a mulher, eu sempre digo assim, ela deve estar quebrada as Uhum. costelas, quebrado o braço, perna, para ser considerada uma certa intensidade e vai continuar esse conceito, Teres, porque Uhum. a mudança que mudou agora, Uhum. não, Uhum. essa mudança Nossa. não mudou o conceito. Uhum. Sim. Então, e o que mudou agora também, além de tudo? Antes, a mulher que podia ficar, que sofreu violência doméstica, ela até podia ficar, a mulher que era casada com um suíço, ou era casada com alguém que tinha o permis C. Agora, agora abarcou também a mulher que tem o permis B, F, L e refugiadas. Então, essas agora também, essa modificação incluiu. Também foi Uhum. um avanço, tá? Porque as outras já eram casadas com suíço ou Protegido. permis, sim. Entendi. Eu ia perguntar uma coisa, mas agora eu esqueci. Tá, vou fazer outra pergunta. É, Tá bom. é um pouco outro tópico, mas pode dizer alguma coisa sobre o reagrupamento familiar, como funciona? Se pode levar a família? Sim. Essa é uma pergunta excelente, porque eu me deparo muito com essa questão. O reagrupamento familiar é assim. E imagine uma mulher brasileira que já tem os seus filhos, um primeiro casamento lá no Brasil, e ela vem e se casa com um suíço. Ela pode trazer os filhos junto ou não pode trazer os filhos junto? Essa é uma boa questão. Ela só tem, ela tem um prazo para trazer as suas crianças. É no máximo até os 18 anos. E se a criança tiver mais de 12 anos, ela tem um prazo de 1 ano para trazer aquela criança, desde que ela chegou aqui, a contar do que ela chegou aqui. Ela chega aqui, ela tem 1 ano para trazer a criança de 12 anos. A criança menor, ela tem 5 anos, menor de 12 anos tem um prazo maior. E aí ela não sabia, ninguém sabe desse prazo. Uhum. Ela não sabia desse prazo, e aí deixou passar, porque a mulher ela vem, ela quer se estabelecer, ela quer às vezes começar a trabalhar e passa o prazo de 1 ano. Ela tem no máximo até os 18 anos dos filhos para trazer. E muitos não sabem. Muitos não sabem que eles me procuram, 18 anos e 1 mês, não pode mais. Uhum. Então, isso é importante saber que há um prazo. Uhum. E E isso é aí o sempre, sim, fala. e isso é sempre com os filhos, né? Não pode levar outra pessoa da família, sei lá.
Boa pergunta. Para nós brasileiros, eu recebo muita mensagem. Eu também, às vezes eu não sei responder. Não pode. Nós brasileiros só podemos trazer filhos e até os 18 anos. Não dá para trazer sobrinho, não dá para trazer pai e mãe que estão doentes, que estão sozinhos. Não dá para trazer, Uhum. né? E aí tem uma pessoa que fez a pergunta para mim, acho que o post é de hoje até. E aí é o seguinte, ela entrou em contato comigo. Minha mãe está na Suíça, se divorciou, ela está sozinha, ela tem problema de saúde, alguma coisa nesse sentido, ela está sozinha. E eu gostaria, a pessoa que está no Brasil, eu gostaria de vir cuidar dela na Suíça e levar o meu marido ainda. Uhum. No way, não pode trazer, né? Mas as pessoas não sabem, né? E também não tem obrigação de saber. Mas quem vem para cá é só os filhos e cuidar até os 18 anos. Os E se, brasileiros. Os europeus é outra coisa, né? tá. E se alguém casar, por exemplo, um brasileiro que vai casar com outro brasileira que já tem filho, daí como se fala? Ah, muito É, bem. fazer Sim, outra pode. adopção da criança, pode levar? Muitos me perguntam isso também. Inclusive, sim, porque é filho, né? Quando se adota é filho, né? É filho. Isso. Pode trazer porque é filho, mas também é 18 anos, né? A adoção ela é considerada filho. Mas tem muitas pessoas que estão querendo fazer o quê aqui na Suíça? O meu marido, que é suíço, vai adotar o meu filho, que mora no Brasil, para poder trazer. Uhum. Acontece que tem a idade também. Não pode adotar mais que 18 anos. Se Uhum. ele adotou, é filho dele. Filho é filho. Mas também não pode adotar, não pode trazer mais. Um suíço também não pode trazer alguém com mais de 18 anos. O europeu, Teres, o português, por exemplo, pode trazer um filho que é até 21 anos. Um Tá. reagrupamento familiar. O suíço não, o suíço é Aham. 18 anos. O europeu, um português pode trazer até os Nossa. 21 anos. Hum. Aham, a lei é bem interessante nesse É, sentido. é meio que um erro na lei, assim? Tipo, não perceberam Eu, a- muito? eu Uhum. acho, porque o suíço está no país dele, né? Uhum. E aí Que engraçado. eles dão mais poderes. Sabe o que que é isso, Teres? Isso é o acordo bilateral com Uhum. a União Europeia, são os acordos bilaterais que a Suíça tem com a União Europeia. Então, deu essa confusãozinha aí. A Suíça Uhum. teve que aceitar, por Uhum. causa que são os acordos que Entendi. ela tem bilaterais no fim, mas é uma coisa que é engraçado mesmo. Sim. O Muito meu recado obrigada. final. É, Nada, muito foi bom. um prazer. Sim, para mim também.